estúdios, que são E como fazer essa coisa dar certo? Porque a gente tem casos como Chateau, né? Que o cara gastou todo o dinheiro do filme e não terminou, porque era um cara estreante e fez várias decisões erradas. Você tem vários casos de corrupção, de grana, e também de você dar o dinheiro para quem é grande e não incentivar jovens talentos, né? Por esse modelo de você pegar a isenção fiscal, você vai atrás das empresas, elas querem ter um Tony Ramos, quer ter um artista da Globo, e você não vai conseguir se você tiver um monte de molecada com umas ideias fodas. Assim. Sim, como a gente fazer isso acontecer, né? O próprio edital, às vezes, é um negócio limitador. Porque você escreve um filme pra fazer um filme pelo edital e, às vezes, tem muitas regras que são estabelecidas ali que, às vezes, o cara quer fazer o filme e não quer fazer aquele filme. Mas esse filme que o cara quer fazer também contrapartidas, merece. né? Exatamente. Mas é importante que haja o direcionamento que os editais dão, né? Até porque precisa ter uma... O dinheiro é do Estado, né? Assim, é o dinheiro do povo brasileiro. E, claro, não pode simplesmente dar o dinheiro para fazer qualquer coisa. Então, os editais, eles dão direcionamentos que são direcionamentos abertos, que dão algumas limitações, mas que são abertos de maneira mais geral. Eu não sei se eu tô errado, mas essa coisa de... Já tá pago o filme, eu não tenho a menor preocupação dele fazer dinheiro, é uma coisa ruim. Muito filme é feito e o cara não tá nem aí. Ele faz um filme pra ele não é um bom roteirista e ele escreve o roteiro, ele quer dirigir, ele quer fazer tudo por uma satisfação pessoal, né? Muitas vezes também o filme não encontra o espaço. A maioria dos filmes, eles são exibidos em um festival ou outro. Eu tô falando de filme ruim. Eu já vi um filme muito ruim que gastou um puta dinheiro e é só pro ego do cara, entendeu? Mas isso rola, acho que nos Estados Unidos também. Vamos lá. Se a gente for pensar, por exemplo, nessa lógica de filme ruim, e a gente pega a lista de maiores bilheterias de todos os tempos, quantos filmes bons tem ali? Tem um Daqui ou de fora? Não, lá fora. Todos os tempos. Não, mas eu tô falando filme ruim e não ele não é bom nem pra dar público. Ele não pretende dar público. Ele às vezes nem vai pra sala de cinema. Então, entendeu? mas a parada é essa. Inclusive, essa é uma crítica muito forte que a gente Porque eu não sei vocês, mas eu não coloco como filme bom e filme ruim. Eu acho que o filme é o que ele pretende ser. Sim. Se eu faço um filme da Marvel... Ele pode ser maravilhoso ou Ele pode ser maravilhoso dentro do que o cara pretendeu. Você não vai lá falando, nossa, faltou profundidade. Faltou... Guardiões da Galáxia 2 é maneiro pra caramba. O que ele pretendeu, ele conseguiu. Então é um puta filme. Sim. E esses filmes que eu falo, que eu vi de vários amigos, convidam, vai ver. Você vê o filme e fala, cara, ele é mal dirigido, ele é mal atuado, ele é mal isso aqui. Por quê? Porque o cara pegou tudo, o dinheiro, e ele quis fazer tudo, sendo que era melhor ele contratar um cara pra escrever, contratar um bom fotógrafo, não sei o quê. Isso aconteceu várias vezes. Eu concordo. A produção brasileira, a gente não pode defender o cinema brasileiro independente de qualquer coisa. Tem muito filme ruim também, pô. Tem. Esses filmes merecem ser criticados. Isso é até uma questão que... Não, mas eu não tô nem falando que tem filme ruim, eu tô falando o que a gente faz... pra impedir que esse filme... Pra impedir que... Não impedir, que esse processo exista. Que o processo seja mais justo com... Pô, eu sempre quis fazer um filme. Por que eu não consigo fazer? Porque tem um lance da pontuação, você tem que ter um monte de coisas para alcançar. Eu tenho que colocar realmente atores famosos para conseguir... Eu não sei, tinha que ter um jeito que... Porque no quadrinho, as leis de incentivo, eu ganhei, eu acho que 4 vezes a lei aqui do estado para fazer quadrinho. Você tem que entregar... Você tem que ter um currículo, não é assim qualquer pessoa, vou fazer, entendeu? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, a gente sempre entender o contexto da produção, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, esses filmes ruins que vocês citou, eles também existem, eles só não chegam no Brasil, né? Essa é uma coisa importante. Às vezes até chegam, né? Emília Pérez tá aí. Tá. Mas eu tô dizendo assim, os filmes menores, os filmes de baixíssimo orçamento, muitas vezes eles não chegam aqui no Brasil, né? E também contexto da produção cinematográfica brasileira, que é uma produção que é de guerrilha muitas vezes, né? Como que funciona na França, nos Estados Unidos? Qual é o modelo deles o que a gente pode aprender com os países? Porque França também tem dinheiro do Estado. Sim. Estados Unidos tem? Ou é totalmente... Tem muito Estado. Então como funciona nos outros lugares? Só é de uma maneira... Por exemplo, os Estados Unidos, ele financia a produção cinematográfica deles através de ações militares. Por exemplo. Como? O exército bota bilhões de dinheiro. Bilhões mesmo. Pra fazer Capitã Marvel, por exemplo, foi muito dinheiro do Estado. O primeiro Vingadores, o que a Marvel recebeu de dinheiro do exército ali, a gente não investe em 2 anos no cinema brasileiro. É muita grana. Recentemente, estão certos. Pois é muita grana envolvida na produção cinematográfica americana, sobretudo de ações militares. A parada é diferente lá porque eles já são um grande monopólio. Então essa noção de ter vamos tirar os Estados Unidos, a Coreia, que agora... Coreia do Sul, por exemplo. O que eles fizeram que
eles conseguiram. Então, tanto a Coreia, a França, países europeus... E a Argentina, que tá aqui do nosso lado também. A nossa produção ela é mais diversa do que a da Argentina. É até mais reconhecido hoje em dia, inclusive. É mais reconhecido. Assim. Você pega festivais, Cannes, por exemplo, sempre tem que ter um filme do Sul Global pra dizer que eles se importam com a gente. Geralmente é o brasileiro, não é o argentino. Porque o cinema argentino é muito bom. A gente não nega que o cinema argentino é muito bom. Aqui a gente acaba só vendo os melhores também, a gente acha que tudo é bom. Todo filme do Darín. Exatamente. Os filmes que chegam até o Brasil são filmes extremamente selecionados para o público brasileiro. Então a gente não vê o cinema argentino como um todo. Porque se a gente for ver o cinema argentino como um todo, a gente vai ver os problemas que eles têm também, assim como a gente tem. Entende? Só que como a gente vive o Brasil, a gente vai ver os filmes ruins, a gente vai ver os filmes bons. Né? Isso acaba sendo inevitável no final das contas. Mas se você pegar um balanço geral, é a gente que tá nas grandes premiações, é a gente que tá fazendo os grandes filmes. Vamos ao Oscar agora. E a Coreia, o que ela fez? Então, o modelo coreano, assim, tem as diferenças de como é feito, mas o modelo coreano, assim como o modelo francês, por exemplo, tem muitas semelhanças no que tange a investimento direto no cinema, né? A parada na Coreia do Sul também é que é um plano que vem muito de cima, né? O governo tem o plano de expandir a cultura sul-coreana pelo mundo. É um negócio um pouco de colonização, entre aspas. Aí o K-pop tá inserido, os doramas estão inseridos. Então é todo um projeto de expansão cultural e popularização do país que o cinema deles está inserido. Mas mesmo assim existe uma diversidade muito grande no cinema sul-coreano, né? E que só é permitida porque a Coreia do Sul, ela é historicamente base militar dos Estados Unidos. É o país que tem a maior base americana fora dos Estados Unidos. 200 mil militares. Porque a parada é a seguinte, Vilela, a gente tá aqui no Sul Global e é como eu disse na história lá da década de 70, né? A gente tinha uma empresa, a Embrafilme, fortíssima, relevante, que vinha construindo o público para o cinema brasileiro. Esse público, ele ia assistir os filmes brasileiros. E aí é curioso porque, assim, hoje, se a gente for perguntar para os nossos pais, nossos avós, sobre cinema brasileiro, eles vão falar que cinema brasileiro é uma merda, que só tem putaria, etc, etc. Mas se é o nosso pai, é o nosso avô que tava lá vendo pornô chanchado na década de 70. Porque, porra, não tem como. O filme, ele batia milhões de bilheteria, milhões de espectadores nos cinemas. Quem tá vendo? Quem era essa porra? Esses espectadores sumiram. Não era lavagem de dinheiro, não era o Edir Macedo fazendo filme. Pois é. Os Trapalhões levou muita gente. Então, o primeiro filme que vi no cinema foi do Didi. Eu também. Então, cadê esse público brasileiro da década de 70? Se hoje todo mundo nega a existência dele, né? Que só tem putaria. Então, as pessoas iam assistir. O brasileiro gosta de filme brasileiro. A grande parada é ter espaço pra isso. Que esse filme brasileiro esteja disponível para as pessoas. As comédias que a gente faz leva muita gente. Pois é. Porque o Rassum levava gente pro cinema. Paulo Gustavo, cara. Pois é. Então não é nem sobre ser bom o filme, entende? Não é a qualidade que leva público. Que aí, mais uma vez, eu falo pra você, o que significa a lista de maiores bilheterias de todos os tempos. Não é a qualidade que determina público, é o quanto há de dinheiro para que esses filmes possam estar ali. Porque, por exemplo, vai estrear um filme brasileiro junto com Deadpool e Wolverine. Cara, tu sabe que o filme brasileiro vai passar quarta-feira, 2h. Quem pode ver essa porra? Só herdeiro, horário de herdeiro. Pois é. Então, isso tudo caminha por política pública, que é o que fez a França, que é o que fez a Coreia do Sul. Isso passa por cota de telas, sobretudo. E hoje, o que talvez seja o debate mais importante para cinema brasileiro, mas não só sobre cinema brasileiro, mas no mundo esse debate já avança de maneira profunda, que é a regulamentação do streaming. Então, O que seria o ideal? Então, hoje o que as associações brasileiras, a Associação de Produtores Independentes no Brasil, por exemplo, pede é que fosse uma regulamentação de 12% a esses serviços de streaming aqui no Brasil. Está tramitando no Congresso um projeto de 6% de tarifa aos serviços de streaming aqui no Brasil. Como é que funciona a regulamentação do streaming? E por que ela é importante, em primeiro lugar? Ela é importante porque ela aumenta a arrecadação. E, sobretudo hoje, num contexto onde a gente vê o teto de gastos, por exemplo, o arcabouço fiscal, onde limita o investimento, não só no cinema, mas em qualquer área de investimento no Brasil, limita a arrecadação do ano anterior ao investimento do ano posterior. No cinema, isso também vai acontecer. Então, o que precisa ser feito nesse contexto de arcabouço fiscal, mas também em qualquer outro, para aumentar a arrecadação? Bom, todo o mercado audiovisual brasileiro, ele paga com Condecine. Todo o mercado audiovisual brasileiro paga com Condecine. Todo o peronomútil. Porque o streaming não paga. Não paga? Não. Então, assim, esse é um primeiro ponto.
o streaming não paga e, portanto, tem uma vantagem. Tem uma vantagem competitiva de mercado com relação às outras áreas de produção cinematográfica no Brasil. Né? Então, por exemplo, a Marvel vem aqui pro Brasil e ela quer lançar o Homem de Ferro nas salas de cinema, ela precisa pagar a Condecine, que é uma taxa de R$7.500, se eu não me engano, simplesmente para explorar as salas de cinema no Brasil. Os filmes brasileiros também pagam Condecine. Tem uma... Lá fora? Aqui. Aqui também? Eles pagam para poder exibir os seus filmes, precisa pagar, mas tem um desconto nessa taxa que vai para 1.500, alguma coisa assim, para poder esses filmes ser exibidos nas salas de cinema. Mas a gente paga lá fora quando é exibido também? Paga também, com certeza. Né? Depende, aqui vai depender da legislação de cada lugar. Sei. Mas cada lugar vai ser uma diferente, né? Então, eles chegam aqui, eles produzem riqueza no Brasil e essas riquezas simplesmente são evadidas pro exterior. Entende? E o filme fica na mão do streaming pra sempre, né? Pois é. Uma produção Netflix. Pois é. Então, assim, o primeiro passo com relação à regulamentação do streaming é entender que um projeto como esse aumenta a arrecadação. E como é que funciona essa arrecadação? A gente tem a Condecine, que é um tributo do tipo CID, ou seja, é um tributo que funciona dentro de um setor específico da economia, no caso, o audiovisual, onde toda empresa que atua em mercado nacional precisa pagar a Condecine para alimentar o Fundo Setorial Audiovisual, a FSA. Através da FSA, através dos editais que vão ser feitos pela Ancine, pode-se resgatar o dinheiro desse fundo para produzir conteúdo audiovisual brasileiro. E por conteúdo audiovisual brasileiro, a gente fala videogame, a gente fala série, a gente fala televisão, a gente fala filme, né? Então esse é o primeiro passo, para que a gente possa aumentar a nossa produção, mas não só a nossa produção, a nossa distribuição de filmes, o nosso mercado exibidor brasileiro, a gente precisa ter mais arrecadação, ter mais dinheiro no fundo setor audiovisual. Esse é um primeiro passo. E o gargalo que a gente tem hoje é o streaming, que não é regulamentado. Tá? E regulamentação do streaming, até pra galera que confunde isso, não é controlar o que vai ser exibido, controlar o que vai ser falado. Eu tava vendo confusão da galera que tava querendo isso, colocando o YouTube na mesma coisa, e o YouTube não é streaming, né? Pô, é o lugar onde tem mais produção nacional. Com certeza. É abundante. Certeza. E se ele entrar no mesmo negócio, vai prejudicar todos os produtores de conteúdo. O lugar do mundo hoje onde os brasileiros consomem mais coisa de brasileiro. Com certeza. YouTube, porra. Mas a regulamentação no YouTube tá mais vinculada à lógica das Big Tech. Mas mesmo assim, é diferente também. Porque o problema não vai no produtor em específico. É a gente entender como surge isso tudo na cadeia geral. Porque uma coisa que surge também com relação ao streaming, Vilela, que a galera critica a regulamentação do streaming, geralmente da galera que vem da direita, é justamente que essa tributação de 6% ou 12%, seja lá qual for a que for passar, ela iria pro consumidor final. O que, assim, convenhamos, o streaming ele não é regulamentado hoje, né? E eu, assim, não consigo nem contar na mão quantas vezes nos últimos anos a Netflix aumentou o valor do seu catálogo. É quase todo ano hoje em dia. Não só a Netflix, né? Mas Netflix e os outros serviços. É porque a gente fala Netflix porque... A principal. Hoje é a principal. E não tem regulamentação. Então, assim, a Netflix aumenta o valor do seu streaming progressivamente sem que haja regulamentação de streaming. Esse é um primeiro ponto importante pra gente desmistificar isso tudo. Por que a Netflix aumenta? Porque foi um monopólio. Né? A gente lembra de quando surgiu os streams, a Netflix foi pioneira, mas logo depois uma cambada de serviços de streaming surgiram. Cadê esses streams? Eles foram ou reduzidos dentro do catálogo da Amazon, estão lá dentro esquecidos. Canibalizados, ou eles foram simplesmente comprados, extintos, não funcionam mais. Por quê? Porque os Big Five, os 5 grandes estúdios, dominam o mercado. Conseguem atuar no vermelho, inclusive, para quebrar o concorrente. E aí fazer isso, forma monopólio, ao formar um monopólio, controla preço. É o que a Uber fez, por exemplo, o que o iFood faz, que eles chegam, dominam o mercado com um preço muito baixo, um serviço muito bom, só que quando eles dominam e destroem toda a concorrência, eles começam a piorar pra cacete o serviço. Exatamente. E aí, a Netflix aumenta o preço independente da tributação. Aí vocês vão me dizer, tá, então esses 6% vai para esse consumidor final quando for assinar? Bom, eles vão dizer que sim. Quando acontecer isso, esses Big Five vão falar, não, aumentou porque teve a tributação. Mas na verdade não tem motivo para isso. Porque, mais uma vez, a Condecine é uma tributação de tipo CID e, portanto, que atua dentro do próprio setor. Certo? Certo. Ou seja,
quando esse dinheiro da tributação ela vai para o Fundo Setorial Audiovisual, esse dinheiro do Fundo Setorial Audiovisual ele vai ser resgatado novamente por produtoras brasileiras para produzir conteúdo audiovisual brasileiro. Ou seja, não é um dinheiro que vai sair desse setor, é um dinheiro que vai permanecer dentro desse setor. Inclusive para esses serviços de streaming. Inclusive para esses serviços de streaming, que vão licenciar essas obras brasileiras, por exemplo. Entende? Sim. Então esse dinheiro ele retorna, ele circula. Se eles querem aumentar o serviço de streaming, eles vão fazer por interesse próprio. Porque no capitalismo funciona dessa maneira, é acúmulo exponencial de riqueza. É aumentar o ganho e diminuir custo. E aí surge uma série de outros problemas, tanto no cinema brasileiro como no mundo, que é a precarização do trabalho e etc. Sobretudo, e o primeiro que sofre nisso tudo é o roteirista. O roteirista é o primeiro que vai nessa onda com inteligência artificial, o roteirista é o editor. Já é documentado, por exemplo, que a Netflix usa IA para pelo menos avaliar os roteiros. Cara, já deve ter muito roteiro sendo escrito por IA. Sim. Deve ter muita coisa. E assim, roteiristas, eles são submetidos a contratos completamente abusivos. Não, é a classe que mais faz greve, né? Pois é, e eu não digo nem só para os streamers, de maneira geral, contratos abusivos de exclusividade, que ele fica exclusivo por 1 ano, 6 meses em determinada empresa, ele termina o serviço em 3 meses, mas ele não pode ser contratado por mais ninguém. Enfim, então assim, eles são submetidos a uma série de questões que, enfim, colocam eles em situações absurdas. E aí, nessa lógica da IA, se antes contrata 5 roteiristas, hoje se contrata 2. E aí, se você contrata 2, 3 estão fora do mercado. Se esses 3 estão fora do mercado, baixa o salário de quem está dentro. Então, assim, além de ter menos trabalho, esses caras estão submetidos a uma condição de salários baixíssimos. E vai para onde isso? Aí que entra a regulamentação. Aí que deveria ir para uma lei de incentivo, mas vai para bolsa de acionista. Aí que entra a necessidade de se regulamentar. De se regulamentar o streaming e se regulamentar a lógica de trabalho, sobretudo com relação ao avanço das inteligências artificiais, né?